Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do segundo episódio de Loki. Já tem vídeo do primeiro episódio, eu vou colocar aqui no card. E se você ainda tá perdido no meio dessa série, eu também fiz um vídeo explicando bem onde é que ela se encaixa e o que você precisa saber pra poder entender essa nova série do Disney Plus. Eu vou começar falando um pouco de uma sinopse geral do capítulo, tá? Quando eu começar a falar de spoilers, aí eu coloco aqui na tela para quem quiser pular, ok? Não esquece de curtir e de ativar o sininho para você receber notificação, porque toda quarta-feira vai ter vídeo de Loki. Esse episódio, ele dá uma continuação ali no primeiro, que é justamente o Loki lá na TVA. Uma coisa que eu gostei é que toda essa questão burocrática da TVA fica bem explícita. Então, toda aquela questão do paperwork, a gente consegue ver a organização, a gente consegue ver os detalhes nas coisas pequenas, então nas assinaturas, nos arquivos, em tudo isso. Então, eles realmente criaram ali um mundo. Disney Plus não tá decepcionando ninguém. Nenhuma das séries até agora, não preciso dizer que eu amei WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, e novamente Loki tem uma pegada completamente diferente. Então, a gente vê aí o Loki e o Agente Mobius trabalhando juntos. Outra coisa que a gente também vê um pouco é a Senhorita Minutos, como eu já havia comentado no meu vídeo anterior, que provavelmente ela ia estar ali conversando com o Loki, e realmente é como ela aparece, principalmente como um alívio cômico. Mas assim, o jeito que a série traz comédia é aquela coisa bem feita. É o Loki, gente. Eu preciso parar aqui mais um momento para dizer que o Tom, ele tá incrível. Ele tá incrível. Mais uma vez a gente consegue ver uma nuance no personagem. A gente tem em algumas cenas a mudança de humor. Tem uma cena bem específica em que o Loki ele fica sabendo, né, do Ragnarok, da destruição de Asgard, porque, como eu já comentei, teve toda aquela questão da viagem no tempo, e a gente consegue ver bem claramente, assim, as lágrimas nos olhos dele. E na cena posterior em que ele tá falando da mesma coisa, ele... tudo bem. Então a gente consegue ver realmente bastante ali do Deus que é o Loki, o Deus da trapaça, o Deus da enganação, digamos assim. Eu sou uma grande admiradora da mitologia em geral, grega, nórdica, e o deus Loki, ele é uma figura extremamente interessante. E eu gosto que muitas das características da própria mitologia são bem incorporadas na série. Outra coisa que eu acho que vai ser bastante importante, primeiro a gente tem que lembrar que a maioria das séries, principalmente, não só as séries, mas os filmes também, a Marvel tem muito isso, quando ele te dá uma informação, muito dificilmente ela não vai ser usada pra nada. Então, o Agente Mobius, ele dá pra ver ali a relação entre ele e a Ravonna. Pra mim, parece ter um sentimento maior ali, pelo menos pelo lado dele. Ele comentou nesse episódio, e também já comentou no prévio, que ela tem um outro na lista que pode ser o seu favorito, fica aquela coisinha meio ciúminho. Também não sabemos quem é esse analista, mas eu acho que ele vai ser importante. Uma coisa é que ele fala que, tipo, ela tem uns troféus das missões e tal, e é dado um foco ali, que é uma caneta que diz Franklin D. Roosevelt High School. Gente, por enquanto, isso não tem nenhum significado muito específico. Não, digamos, no que a gente tem até agora. Franklin Roosevelt, ele foi um presidente dos Estados Unidos, tem um personagem muito similar à pessoa da vida real nas HQs, ali no universo do Capitão América, mas é uma escola com o nome desse presidente, então, por enquanto, pode ser que não tenha nada, mas a gente vai ter que esperar para ver. Outra coisa que continua sendo mostrada, tanto na abertura, né, na recap que eles fazem, quanto durante o episódio, são os Timekeepers. Então, a gente vê claro que, assim, eles estão por toda a TVA, e fica claro uma coisa, que não é todo mundo ali que conhece eles não, tá? Então, as pessoas de menor escalão, então, por exemplo, a gente Mobius, ele nunca viu os Timekeepers. A Ravonna já disse que sim, que eles estão muito ocupados também, tentando lidar com toda essa situação. Mas já dá pra gente ver que eles são meio inalcançáveis. O Loki, ele, obviamente sendo quem ele é, dá aquela mentirinha de que, ele faz um discurso. Gente, eu amo os discursos do Loki. Nossa, eu amo o Loki. E ele tá, assim,
muito bem representado nessa série, e ele fala justamente, os Timekeepers estão em grave perigo. Só que assim, a gente sabe que ele quer ficar no lugar deles, né? Porque se ele vê alguma coisa melhor do que o que ele já tem, ou se ele vê alguma coisa que, eu quero, ele vai lá e toma. Uma coisa que eu tinha especulado no primeiro vídeo era justamente a questão de o agente Mobius dizer que a variante que eles estão caçando é o próprio Loki. E isso me deixou meio... mas já eu vou falar sobre isso na parte com spoilers. E daí a gente consegue ver algumas variantes, ou seja, a gente já tem meio que aí um multiverso. A gente tem uma variante de um Loki meio jogador, temos um Loki aí de Jotunheim, gente, eu adoraria ver essa variante. Mas a gente consegue ter uma noção, assim, de como a Marvel já tá introduzindo tudo isso aí. Agora eu vou comentar um pouco com spoilers, daí eu vou colocar aqui na tela até onde você precisa pular se você não quer saber nada de spoilers desse episódio. Então, a gente tem 3 lugares e tempos importantes nesse episódio. O primeiro é no meu querido Wisconsin, na cidade de Oshkosh, em 1985, que é quando a gente tem ali mais uma vez a aparição da variante e tal. Nesse momento, a gente já consegue ver que realmente é alguém, pelo menos, relacionado ao Loki, ou até o próprio Loki, porque a gente consegue ver uma demonstração do seu poder. Ele pega a comandante C-20, ela já tinha aparecido várias vezes no trailer, e ela é levada como refém nesse momento. Daí a outra data que a gente tem, que gente, eu amei essa parte, é justamente Pompeia, logo na iminência da destruição. A cidade foi destruída por um vulcão, e ele, no caso o Loki e o agente Mobius, vão lá testar uma teoria. Então, a teoria do Loki realmente está certa, de que essa outra variante que eles estão procurando está se escondendo ali na iminência de um apocalipse, porque quando acontece um apocalipse, é como se a linha do tempo realmente terminasse, então tudo que ele faz logo ali naquele momento não vai acontecer. E aí é onde a gente tem o terceiro momento importante, que é em Oklahoma, em 2050. Então, fica bem claro que existem várias situações apocalípticas em vários mundos, e aí eles conseguem, através daquela pista lá do chiclete, como eu comentei, nada que a Marvel te dá é irrelevante. Então, lá no início do primeiro episódio, a gente teve, além daquele quadro lá, Mephistinho, a gente teve um chiclete que, assim, te deu uma pista que os levaram ao lugar certo. E aí a gente chega no boom do episódio. Gente, Lady Loki. Eu fiquei catatônica, acho que essa é a verdade, porque assim, já havia sido, veja como são as coisas, essa semana o pessoal já tinha visto lá que a Marvel havia divulgado que o Loki tem o gênero fluido. Gente, isso não é novidade pra ninguém, a novidade é só a Marvel assumir isso, porque de fato, na mitologia, o Loki, ele é gênero fluido, ele aparece como o gênero feminino, como o gênero masculino, isso faz muito parte da arte dele de enganar as pessoas mesmo. Então, vários dos filhos que ele tem são na forma, no caso, ele gerou em outras mulheres, gigantas, enfim, e vários dos filhos que ele gerou com o gênero feminino. Então, essa questão do gênero do Loki e também da sua sexualidade, do fato dele ser pansexual, isso já é muito conhecido na mitologia. Só que a Marvel também trouxe isso agora, digamos, para o MCU, né? Finalmente. E aí, isso dá meio que um pano pra manga, e a gente vê no final que essa variante do Loki que estamos procurando é uma Lady Loki. Lembrando que essa personagem, ela aparece lá nas HQs após o Ragnarok, a civilização de Asgard renasce e o Loki renasce como mulher. Isso é o plot das HQs. É uma coisa boa, porque a gente vai conseguir diferenciar bem facinho uma variante da outra. Uma teoria que tá rolando é que ela não seria a Lady Loki, que ela seria a Sylvie Luston. Então, lembrando que já temos, não tá tão confirmado, mas já tem aí um palpite de que a Sylvie vai aparecer na série, mas como uma criança, uma atriz mirim lá que é até do seriado The Walking Dead. Existe sim a possibilidade de ser a Sylvie, até porque ela é muito relacionada com o Loki, então só para dar uma breve introdução, ela existe no multiverso da Terra 616. Isso vai ser importante, porque com a introdução do multiverso, a gente pode ter várias realidades, isso pode dar um bug na cabeça. Mas ela é de Oklahoma, então aí também já dá mais um embasamento, já que é onde ela estava, e ela recebe os seus poderes do Loki. Então, ainda não ficou bem claro por que o Loki fez isso, mas assim, o Loki faz o que o Loki quer. Então, não fica bem claro por quê, mas ela também
tá ali incluída nos Novos Vingadores, ali nas HQs. Eu não descarto essa teoria de que poderia ser a Sylvie. Se for parar pra pensar no casting, realmente faria mais sentido ser a Sylvie, pois ela parece mais, no caso, a atriz parece mais com a Sylvie do que com a Lady Locke. Mas isso aí a gente vai ter que realmente esperar, talvez o terceiro episódio traga essa informação. Lembra lá no vídeo do Desvendando o Trailer que eu falei de um quadro que aparecia o Locke sentado com uma moça que parecia muito ser a Natasha de costas? Então, pode ser que não seja a Natasha e que seja, sim, essa nova personagem que temos aí, essa Lady Locke. A gente vê no final do episódio que o Locke fica muito tentado e ele vai atrás dela, ele precisa descobrir, né? Até porque ela deixa bem claro que não tem nada a ver com ele, que é um propósito muito maior. Então, a gente vê que ele vai atrás dela pelo portal ali, e pode ser que essa cena que eu comentei seja justamente os dois conversando ali em outro lugar. Mas, seja ela quem for, foi ela que deu a louca na linha do tempo, gente. Eu vou até colocar aqui um quadro em que aparece ela sob uma luz vermelha, no momento que a gente vê ali o pessoal na TVA pegando fogo, porque justamente a linha do tempo foi destruída, e ali a gente tem a formação ali do multiverso. Então a gente o tempo todo achando que ia ser a Wanda, que ia ser a Wanda, que ia ser a Wanda. Não foi Wanda nada, foi ela mesmo. Então toda a questão do vermelho foi bem importante em WandaVision, e eu acho que nessa cena encaixou muito bem. O que a gente faz agora é contar os segundos até a próxima quarta-feira, quando a gente vai ter mais informações. Pode ser que a gente saiba um pouco desse plano, dessa nova Lady Locke ou Sylvie. A gente vai ter que esperar mesmo para ver. No geral, gente, esse episódio, ele foi um pouco diferente do primeiro. Ele foi um pouco mais, digamos, disperso ali, mas igualmente maravilhoso. Eu não consigo parar de elogiar as séries do Disney Plus, até porque Loki tá em produção faz muito tempo. O Tom, ele já sabia bastante coisa bem antes do próprio Vingadores Guerra Infinita. Então, assim, a gente vê que são séries, não é puramente fanservice, sabe? Quando a gente tem uma franquia desse tamanho, fica muito fácil se perder o propósito ou a qualidade, principalmente. E não é o que a gente vê nessa nova fase da Marvel. Então, a gente tem um Loki mais vulnerável, talvez. Eu acho muito legal que a gente vê ele realmente relaxando ali na TVA. Claro, gente, a gente nunca vai poder confiar no Loki, mas isso não quer dizer que a gente o ame menos por isso. Então, por hoje, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se teve alguma coisa nesse episódio que você percebeu e eu não comentei. Fica atento que toda quarta-feira tem vídeo do novo episódio de Loki. Um beijo e até a próxima.